Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos na quarta-feira e no dia de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre algo muito interessante. Algo que me veio à mente. Não é significativamente um texto difícil, mas porque ninguém faz uma aplicação, todo mundo aceita, mas é algo que a Bíblia apresenta. E o que que é, pastor? Podemos ver a face de Deus? Quando a gente fala assim, obviamente já vem a resposta: não, não podemos ver a face de Deus. E muitos imaginam aí que a gente não pode nunca ver a Deus, né? E a Bíblia faz questão de mostrar que, por exemplo, lá no Apocalipse, Deus vai se revelar, né? Abra aí a sua Bíblia para vermos essa parte e verão Deus face a face. Se eu não me engano, está em Apocalipse capítulo 22. Diz assim: E contemplarão a sua face, e a sua fronte estará o nome dele, né? Então, muita gente até usa nos dias de hoje, já vi gente até religiosa, né? Porque o contexto que a gente vive é sempre um contexto de religião. E ao ouvir é que não, nós vamos ver a face de Cristo, nós vamos, sabe, mas vamos estar, mas de Deus a gente não vê, porque ninguém nunca vê a Deus. Será que é isso mesmo? O que que Deus estava falando, por exemplo, quando Moisés, a gente vai ler o texto de Moisés, quando Deus fala que não pode homem nenhum ver a face dele, e ao mesmo tempo Deus conversava com ele face a face. Então, hoje vai ser a primeira parte, amanhã vai ser a segunda, e hoje à noite ainda nós vamos falar alguma coisa mais voltado para a revelação que Deus fazia aos profetas, né? Deus aparecia, por exemplo, para Ezequiel, para Isaías, quando fala Isaías, né? Viu o Senhor no alto e sublime trono. Mas a mensagem de hoje e de amanhã será a continuação, não é que vai responder, né? Mas para a gente compreender um pouquinho melhor sobre é, pode alguém ver a Deus? Pode alguém ver a Deus? E esse ver a Deus não é só a face, é ver a Deus, tá? O meu filho não me vê só a minha face, ele me vê por inteiro. Então é nesse sentido, tá bom? Esse é o tema de hoje. O tema de hoje e o tema de amanhã. Hoje à noite, na quarta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mensagem, tá? Eu vou fazer uma pregação, só que fazendo vamos dizer assim, um auxílio para compreender a mensagem de agora e a mensagem de amanhã, tá bom? Porque eu vou ler outras coisas, como eu já disse, revelação dos profetas, aquilo que Deus apareceu, e como a gente compreender essa expressão que ninguém pode ver a face de Deus. Tá bom, a gente vai ver dois textos, no Antigo Testamento e está no livro de Êxodo, tá bom? Deus falando para Moisés que não pode ver face a face. E ao mesmo tempo, Deus mostrando que o povo viu ali, tá bom? Feche seus olhos, não sei como é que está o seu dia, espero que o seu dia esteja bom, mas feche seus olhos, nós vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos falar hoje sobre poder enxergar o Senhor, poder ver a tua face. Quem é que pode ver a tua face? Nos ajude a entendermos melhor esse texto, nos ajude a compreender que, de fato, o Senhor se revela aos seus filhos. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A minha intenção, queridos, é de ler ou de estudar esse tema, é porque a Bíblia não. A gente fica muito fechado com relação à face. Ninguém pode ver a face de Deus. Ou seja, é como se ninguém pudesse conhecer a Deus, né? E
você vê na Bíblia muitos homens que conheciam a Deus. Deus ia fazer alguma coisa para Abraão, eu vou contar para Abraão, porque Abraão é meu amigo. A Bíblia fala para Moisés, eu vou ler aqui também, né? Falava face a face. Então, eram homens que conheciam a Deus, tinham as falhas, mas conheciam a Deus, tinham intimidade com Deus. Quando Daniel faz uma oração, aí vem o anjo do céu dizendo: Olha, você é muito amado, muito, muito amado. Você é muito especial. Não é que ele era amado e eu e você não somos. Eu entendo que Deus se revela na vida daquelas pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam realmente querer ser alguém, porque todos esses homens, com todo respeito, eles não viviam aí por aí bebendo, jogando a vida fora, não. Eram diferenciados por quê? Porque eles buscavam do Senhor. Eles ouviam a revelação de Deus, porque eles eram do povo de Israel. Outros do povo de Israel faziam a mesma coisa. Só que eles se destacaram mais, e os seus nomes estão escritos aí na Bíblia, para deixar como exemplo, de pessoas que insistiram, persistiram em se agarrar ao nome do Senhor. Quando Deus mandou Abraão matar o seu filho, Isaque, mesmo ele tendo conhecimento de que Deus não aceita sacrifício humano, ele levou, porque ele sabia que era a voz de Deus. Ele tinha intimidade com aquela, com a entidade, com Deus, né? Não entidade apenas, mas com Deus. E ele foi. E a Bíblia diz em Hebreus que ele acreditava que ele mataria o filho e o filho seria ressuscitado naquele contexto ali, por quê? Porque era em Abraão, nele que executaria as promessas. Então, não tinha como o filho morrer, simplesmente acabar. Então, ele foi para matar o filho, com dor no coração, mas confiando que Deus iria ressuscitar. Está lá em Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano. Mas Deus não permitiu, porque Deus não quer sacrifícios humanos, assim, né, de matar pessoas, em oferecer sangue a Deus. Ele já derramou na cruz por nós. E o texto de hoje de Moisés é um texto que mexe comigo também, né? Gosto, é o meu personagem aí preferido, né, depois do nosso Senhor Jesus, é alguém que eu quero conversar bastante lá no céu, longe de mim, né, ser manso igual a ele, gostaria de ser cada dia mais, tenho buscado isso, mas ainda falta muito. E eu quero ler com você Atos, não, Êxodo, serão dois textos, tá? Eu vou ler hoje dois textos, mas vou explicar um só. Amanhã eu vou explicar o outro. Tá bom? Como esse contexto aí de ver a face de Deus é algo muito grande, então à noite eu vou falar mais de outros textos, mas mais no sentido não de um estudo, porque cada dia que a gente está fazendo essa meditação é mais um estudo, um devocional assim mais denso, né, do que simplesmente uma mensagem, tá ok? Então o texto que eu quero ler é Êxodo 33, verso 20. Diz assim: E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, com a fenda com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas não verá a minha face. Então, Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai poder ver a minha face. Olha só o que a Bíblia diz em Êxodo, ainda no capítulo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Quer dizer, Moisés falava face a face, mas não podia ver a face de Deus. Ok? Então, aparentemente é isso aí. Também não estou aqui para dizer que agora eu vou conseguir mostrar que Moisés viu a face de Deus, tá bom? Mas é para a gente entender que a gente não deve só ficar fixo no rosto, né? Que a face, para nós, é só o rosto da pessoa.
Então Moisés não via a face. Aí você vê muitos filmes, né, com sol, uma nuvem ali, aí você vê o tronco de Deus para cima e tal. Será que era assim que Deus se revelava aos seus servos, os profetas? Será que era esse sentido? Não, porque Deus não vai, porque nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores e não tem jeito. Os anjos, a Bíblia mostra de servos de Deus vendo um anjo se jogando no chão por causa da glória de um anjo. Imagine da glória de Deus. Daniel, porque teve uma visão, ficou enfermo vários dias, tal, né? Até que o próprio anjo fortaleceu. João ficou enfraquecido, Isaías ficou enfraquecido e outros profetas. E o Senhor restituiu. Ezequiel viu o filho do homem e tal, aí tocou e restabeleceu. Então imagina, se vendo, né, a divindade enfraquece, e aí? Vai enxergar como? Porque qual era o contexto aqui, queridos? Olha só o que diz o verso 17. Perdão, verso 18. Então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Não é simplesmente Deus dizendo para Moisés, olha, você não pode ver minha face. A Bíblia diz que Moisés já falava com Deus, certo? Moisés já falava com Deus. Mas ele pede algo além. Eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. Antes de continuar nessa parte, o outro texto que a gente vai meditar amanhã está em Êxodo, capítulo 24, verso 9, 10 e 11, diz assim, no capítulo 24. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, e viram o Deus de Israel. Não pode ver, mas viram. E não foi só Moisés, foi Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E 70 anciãos ainda. Ó, haja gente, hein? E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira. Será que eles viram só os pés? Ah, porque está aqui cujos pés havia. Então, nos pés havia, realmente. Mas viram o Deus de Israel. E cuja pavimentação, né, na pedra de safira, que parecia o céu na sua claridade. Então ele não ia enxergar muita coisa. Imagine o céu na claridade. O sol está batendo aqui, você está vendo aí, a câmera até muda a iluminação, né, porque vem uma luz forte, que é a luz do sol. Então imagina o céu na sua claridade. Você consegue enxergar o céu na sua claridade? Sabe quando dói os olhos? Então, imagina, a glória de Deus lá, o povo de Israel, os anciãos, Nadab e Abiú, olharam para o chão e para o chão não conseguiram enxergar porque o chão estava como um céu, porque o chão estava como um pavimento de uma pedra preciosa, safira. Olha que coisa bonita, um monte Sinai ali, né? Imagina ali sendo transformado num pavimento de safira, como se eles tivessem uma visão do céu. E eles viram a Deus. Verso 11. E ele, Deus, óbvio, não estendeu a mão sobre os escolhidos de Israel, porém eles viram a Deus, comeram e beberam. Então é por isso o tema de hoje. Então amanhã nós vamos falar sobre esse texto. Hoje é mais o contexto de Deus falando para Moisés. E por que Deus fala para Moisés, Moisés, homem nenhum pode ver minha face? E note que Deus não está falando para mim, para você, ou para qualquer um. Deus estava falando para aquele que já falava face a face com ele. Então ele já ouvia. Aí olha só, Moisés, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Eu tenho meus amigos, eu converso com eles, sabe? Falo com eles assim, ó, de frente. Ouço a voz deles, né? E eles ouvem a minha voz. Mas, como o Senhor disse que não pode ver face a face, então Moisés ele pediu. Moisés não via a face de Deus.
Esse texto aqui de Êxodo, capítulo 33, verso 11, você pode ir lá em número 18, se eu não me engano. Quer ver aqui? Abra lá em número 18, e a gente vai voltar para cá, falando ainda de Moisés. Aqui. Anote, eu até me veio outro texto aqui, mas a minha caneta está longe, eu não vou anotar depois do vídeo. Mas anote aí. Com esse texto aí de Êxodo 33, verso 11, que o Senhor falava a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo, a Bíblia explica como é esse face a face, tá bom? Depois eu vou para o outro texto mesmo. Mas eu só quero que você leia aí. Números 12, verso 8, diz assim: boca a boca falo com ele, falo claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temesses falar contra o meu servo Moisés? Então, Moisés, ele via a forma. Ó, me lembrou aquele texto de Paulo, quando fala que Jesus, como tendo forma de Deus, não teve usurpação ou ser igual a Deus. Então, Moisés, ele via algo que os outros não viam. Não viam, não viam. Nenhum dos profetas, ninguém viu. Obviamente, os discípulos viram a Deus, né? Porque Jesus Cristo é Deus ali em pessoa. Mas Jesus Cristo estava revestido da humanidade. Então ele despojou da sua glória. E note que Moisés estava pedindo: eu quero ver a sua glória. Os discípulos viram o Senhor na sua glória, lá no Monte da Transfiguração. Note que uma coisa tem a ver com outra, e a Bíblia não faz um enigma. Não pode ver a Deus, porque quem vê vai morrer, sabe? Então eu vou servir para sempre um Deus que eu não posso jamais imaginar que eu vou olhar, porque se olhar, eu vou morrer. Homem nenhum. E eu já ouvi, queridos, essa expressão aí que eu estou falando, porque eu acredito, sim, talvez eu não possa ver hoje, mas eu vou ver no novo céu e na nova terra. Não, não pode ver no novo céu e na nova terra. Como não? Uma vez eu falei para a pessoa, como não? Eu vou ver. Não, porque a Bíblia não mente. Mas não é a Bíblia que está mentindo. E ela não está me dizendo que eu nunca vou ver a Deus. Não está me dizendo, ela está dizendo que o homem não pode ver a Deus e viver. Então, se vê, vai morrer. Se aqui é a morte, então é aqui que eu não posso viver. Eu vou morrer aqui. Ué, viram um anjo, ficou doente, ficou enfermo, os profetas. E aí? Daniel viu Miguel, e eu entendo Miguel ali como sendo Deus, como Cristo. Ficou enfermo. Em toque nele, né? Deus mandou Gabriel, levante ele. E aí o Gabriel vem, então assim, vai ver, não vai sobreviver mesmo. A gente não consegue enxergar a glória, a gente vai ficar cego e daí para mais, certo? E o outro texto está em Números 7, verso 89. Números 7, verso 89 diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação, então Moisés entrava na tenda da congregação, ele não conversava assim, né? Você está andando com Deus, ó Moisés, vai lá e faça isso, Moisés. Ele entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. E então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O que tinha em cima do propiciatório? O Shekinah, a glória de Deus. Note que só o sumo sacerdote podia entrar ali. E só entrava uma vez ao ano. O irmão dele, Moisés, entrava todo dia. Mas não era para interceder, porque ele não era sacerdote. Assim, interceder como Arão no dia da expiação.
Mas Moisés intercedia porque ele era um tipo de intercessor como Cristo, ok? Então ele entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor e ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Era assim que ele lhe falava. Então ele não via Deus literalmente, ele falava face a face, mas ele via o Shekinah, e do Shekinah ele ouvia a voz, do mesmo jeito que ele viu o fogo pegando fogo, o fogo pegando fogo na sarça, viu a sarça pegando fogo, e ele tira a sandália dos pés. Deus primeiro se revelou para ele, né, dessa forma. E a partir daí Moisés começou, né, a ter uma intimidade com Deus de tal maneira que Moisés via a forma de Deus. Ele falava com Deus face a face. Deus não falava enigmas, Deus conversava às claras com ele. Nada, não falava enigmas. Então, olha, esse ser, Moisés, que quando você lê Patriarcas e Profetas, é o maior homem nascido em todo o Antigo Testamento. Ele é maior do que Enoque, está lá, Patriarcas e Profetas. Ele é maior que Enoque, não teve outro. Outro que foi lá na época de Elias. Por isso fala de Moisés e de Elias. Mas Moisés estava acima nesse sentido. Ele só não foi maior que João Batista, porque João Batista teve a missão de preparar o caminho do Senhor. É a missão mais nobre de um ser humano, preparar o caminho de Jesus. E nisso, mas se a gente fosse comparar por obras, né? Parece que Moisés fez muito mais, mas não, por isso que Jesus diz, não houve um homem maior que João Batista. Mas lá no reino dos céus, o menor do reino dos céus será maior do que João Batista, que foi o maior homem. Percebe como esse jogo de palavras, como Jesus faz? Não é porque João é o melhor, é o top, o medalha de ouro. Moisés é medalha de prata, Elias é medalha de bronze. Não, não existe isso. Ou quem for para o céu serão os primeiros, quem não for para o céu serão os últimos. É essa a expressão na Bíblia. E nesse contexto que Moisés via a forma de Deus, falava com Deus todos os dias, porque ele entrava na tenda da congregação, ele falava face a face, né? Ele via a forma ali do fogo e tal, e ele conversava e ele via o som saindo dali, certo? Deus se revelando para ele. Esse contexto, no verso 18, diz o quê? Verso 18. Primeiro eu quero ver o verso 17 para você. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Moisés estava rogando. Porque primeiro Deus disse para Moisés: eu não vou andar no meio de vocês porque eu vou destruir tudo. Aí Moisés começou a lutar. Né? Assim, uma luta santa, sabe? Uma luta de intercessão. Não, Senhor. Quem somos nós? Se o Senhor não andar conosco, tal, e foi falando, ele foi andando pela fé e foi avançando, avançando, igual Jacó. Quando Jacó lutou, lógico que naquele primeiro momento ele imaginou que era alguém que vinha a mando do seu irmão para matar, e ele lutou com todas as forças. E aí, perto do raiar do dia, a Bíblia fala que aquele ser, né, que a gente entende que é divino, porque ele diz, a gente fala que ele lutou contra o anjo. Mas Jacó mesmo diz: vi Deus face a face. Ele não fala que viu o anjo. E Jacó também, quando estava angustiado, ele viu um acampamento de anjos chamado Manaim. Está lá, sabe? Ele viu Deus face a face aí, ó. Ninguém pode ver Deus face a face. Viu? Percebe? Eu não quero me concentrar apenas na expressão do rosto. Não, sim, mas aqui Moisés estava pedindo algo específico e Deus estava respondendo algo específico para ele. É isso que a gente precisa entender. Então vamos lá. Nesse contexto daqui de Moisés, vamos dizer aí, Êxodo, né? 33:17 diz assim: farei também isso que disseste, porque achastes graças ao meus olhos, e eu conheço-te pelo meu nome, pelo teu nome. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu te conheço.
Eu conheço você pelo seu nome. Olha que coisa bonita. O Senhor nos conhece pelo nosso nome, sabe? Não é assim. Quem é Moisés? Moisés, ele mora em Colatina, é pastor. Não é assim, não. Eu conheço você. Eu sei quem é você. E ele está dizendo ali de direto para Moisés: Moisés, eu vou fazer isso também, que você me pediu, porque eu te conheço. Eu sei quem é você. E aí vem o verso 18, que eu entendo que foi com uma ousadia. Mas, por favor, queridos, não use essa expressão ousadia no sentido. Foi ousado. Não vou dizer presunçoso, petulante, arrogante, não para este lado que muitas vezes a palavra ousadia nos nossos contextos acabam levando, né? Nossa, o pastor foi ousado, o pastor foi, sabe? Não é nesse sentido, por favor, mas no sentido de que alguém, sabe, tá andando com Deus, anda tanto, conversa tanto, fala tanto com o Senhor todo dia, Moisés falando com Deus, sabe? Íntimo, íntimo, amigo, mais do que amigo, sabe? Alguém que tinha assim coragem de dizer: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então o Senhor me tira do livro da vida. Aí Deus também, não. Eu só vou tirar quem pecar contra mim. Você não pecou? Não vou tirar. Quando Moisés, por causa do erro lá de ferir a rocha, tá lá, tá, é só você ler a Bíblia, você vai ver. Moisés insistindo: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, deixa eu entrar. Basta, Moisés. Não me perturbe mais contra isso. Ó, meu amigo, se não tivesse intimidade, porque tem hora que o amigo, cara, não fala mais não, já deu. Não é assim que a gente fala no dia de hoje? E aí o outro amigo sossega. Não, mas acabou, cara. Não vamos falar mais nesse assunto. Só que Deus falou: já basta, Moisés. Não me importune mais sobre isso. Você não vai entrar na terra prometida. Deus tinha preparado algo melhor. Ele entrou na terra prometida do céu, melhor do que na terra aqui. E depois ele entrou na terra, porque depois de muito tempo, ele não veio no Monte da Transfiguração, ele pisou ali na terra. Aí era até um texto que já foi respondido aí, sem pegar nada. Já apareceu lá, milênios depois, no Monte da Transfiguração. Então ele entrou dentro da terra. Só que Deus estava preparando algo melhor. Então este homem falou para Deus: então, verso 18, disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Eu traduzi os versos 18 e o verso 20. Tá? O verso 18, o verso 20 é aquele, né? Não pode ver face a face. O verso 18 é literalmente Moisés dizendo assim: falou, né? Moisés, eu rogo, eu suplico, por favor. É isso que está no original. Olha que você consegue ver essa ousadia no sentido de arrogância. Você consegue? Eu não tenho. Sabe, alguém que andava com Deus, ele andava. A Bíblia diz que Enoque também andou com Deus e Deus o levou para si. Deus ia levar Moisés também, Deus levou Elias. Eram homens diferentes, mas a Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E Elias pediu a morte ali. Moisés também já passou por isso e pediu em algum momento a morte. Então, se um dia eu e você desanimar, enfraquecer, pedir, Senhor, é melhor eu morrer, eles já passaram por isso. Mas está escrito para que a gente não precise ficar vivendo isso hoje, mas sim o buscar o conhecimento de Deus. E aqui nessa hora quando ele fala rogo-te, eu rogo, eu suplico, por favor, me faze ver, me faze contemplar, me faze olhar intencionalmente para a tua glória e o teu esplendor. Esse foi o pedido de Moisés.
Eu vou repetir, ó, o texto está aqui, rogo-te que me mostre a tua glória. Tá, mas Moisés está pedindo para ver a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? E aí? É muito grande a glória de Deus. É porque não tem nem o que falar. Porque Moisés pediu isso. Senhor, eu quero ver a tua glória. Note que Jesus, para os discípulos, fala: alguns não morrerão e verão a glória do Filho do Homem. E foi o Monte da Transfiguração lá. Os três discípulos subiram no Monte da Transfiguração. Moisés, ele pediu. Jesus mostrou porque quis. Moisés não. Moisés pediu. E no original, eu rogo, eu suplico. Quando ele está falando isso, ele está querendo justamente mostrar que ele não é ninguém. Quando Abraão vai falar com Deus para não destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: o que? Quem sou eu? Eu me atrevo a falar com o Senhor. Não é assim, todo um jeito, todo um cuidado, eu me atrevo. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, Senhor. Não, não vou destruir. Mas, Senhor, me atrevo a falar novamente. Sabe? Não é porque, ele vai me bater. Não! Por favor, queridos. Eram homens que andavam com Deus. A gente precisa andar com Ele. Precisa. A gente precisa aprender mais com esses homens. E a gente precisa viver esses dias. Nós podemos ser diferentes. Às vezes as minhas mensagens é mais a gente falando dessas coisas do que propriamente do texto, né? Eu fico, poxa, por que eu falo tanta coisa? Mas sabe, isso que eu tenho falado, queridos, mexe comigo. Mexe comigo. Eu espero que vocês vejam sinceridade no que eu estou falando. Espero que realmente posso errar, de repente eu posso falar alguma palavra que machuca alguém, mas mexeu comigo para eu poder falar alguma coisa, sabe? E o que Deus fez a esses homens, Deus quer fazer a nós. E ele falou: Moisés, eu suplico, por favor, faze-me contemplar, olhar intencionalmente. Moisés queria ver, enxergar a tua glória, o teu esplendor. Aí vem. Aí eu traduzi até o verso 19, porque o verso 19 diz assim: respondeu-lhe, né? Obviamente, o Senhor. Farei passar a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, compadecerei de quem eu me compadecerei. E acrescentou: mas não poderás ver a minha face. Percebe? Deus está dizendo: eu vou passar, você vai ver a minha glória, porque no original é isso, você vai ver a minha glória. E aí é o verso 19, ele falando, explicando, e eu vou traduzir não, já traduzi aqui, né? Você vai ver a minha glória, mas não pode ver a minha face. Aí vem a expressão. Por quê? E aí, o que, que eu quero chegar nesse porquê? Tá bom? Vamos lá? E aí eu vou ler direto, tá bom? Então, para a gente entender o texto. Rogo-te como poderia estar no original. Rogo, suplico, por favor, me faze contemplar, me faze olhar intencionalmente para a tua glória, para o teu esplendor. Respondeu-lhe o Senhor, né? Farei passar, levarei a ultrapassar a bondade e a justiça. E diante de você, poxa, na presença de você, Moisés, recitarei, proclamarei em alto e bom som o nome do Senhor. Mas não é só o nome, é a glória do Senhor. Serei gracioso e mostrarei favor de quem eu fui gracioso. Mostrarei, amarei profundamente e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É Deus fazendo com o homem. Moisés não tem compaixão com Deus. Toda a compaixão que Moisés tem com Deus foi porque o Senhor já teve compaixão com ele. Sabe, queridos, não somos nós que amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro. Então, todos os favores que Deus fazia é porque
Moisés já fez, mas foi porque Deus primeiro fez. Então, quando ele fala diante de você, recitarei, proclamarei. Aqui aí diz, né? Diante de ti, proclamarei o nome do Senhor. Mas aqui no original é também proclamarei em alto e bom som o nome, a glória do Senhor. Moisés não queria ver a glória de Deus e o Senhor disse o quê? Eu vou passar a minha justiça e bondade. Foi traduzido apenas por bondade. Porque não tem como o tradutor ficar dando os outros significados. Justiça e bondade. Vou passar a minha justiça e bondade. Vou levar a ultrapassar. Olha só, levar a ultrapassar. O que eu entendo como levar a ultrapassar? Deus se mostrando a um ser humano. Porque Moisés, por mais bondoso que ele poderia estar naquele momento, sem estar cometendo atos pecaminosos, ele era um ser humano. Ele não tem como enxergar a glória de Deus. Por isso Deus fala: farei passar, Moisés. Levarei a ultrapassar. Eu vou além do que você me pediu. Eu vou além do que você me pediu. Você quer ver a minha glória? Eu vou além. Eu vou mostrar a minha bondade e justiça. Vou passar diante de você. E nessa hora que eu passar diante de você, eu vou proclamar o meu nome. E essa expressão, o nome do Senhor, né, proclamar o nome do Senhor, também pode ser traduzido como proclamar a glória do Senhor. E aí, aquela parte, né, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, no original eu serei gracioso, mostrarei favor. De quem? De quem eu fui gracioso, de quem eu mostrei favor. A outra expressão aqui, quando fala assim, compadecerei de quem eu me compadecer, é amarei profundamente. Terei compaixão. De quem? De quem eu amei profundamente, de quem eu tive compaixão. Porque é Deus que faz. Deus faz porque quer. É verdade que Deus está fazendo aquilo ali porque Moisés pediu, mas Deus está querendo dizer, Moisés, eu vou fazer isso para você porque eu quero fazer para você. Não foi porque você me pediu que eu vou fazer, sabe? E quando a gente pede a Deus, quando a gente clama, quando a gente vai ao trono de graça, a gente clama, Senhor, me salva. Ele faz porque ele quer fazer. A gente leu sobre a oração semana passada, na lição da Escola Sabatina, que fala que Deus não faria algumas coisas se não orássemos. Moisés clamou e Deus fez. Porque ele quer fazer o melhor para nós. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor não faz isso? Por que não acontece isso? Não, não. E aí ele continua, e falou ao coração, e respondeu, dizendo: não serás capaz de resistir, de examinar, de ver a minha face. Percebeu? Foi traduzido por não. O que está escrito aqui? Não poderás ver a minha face. Mas pode significar: não serás capaz de resistir, de ver a minha face. O problema não é que Deus não queria se apresentar para Moisés. Moisés não teria capacidade de conseguir enxergar quem? A Deus. Você não é capaz, filho. Você é pecador, você não pode, porque homem é mortal. Tem isso aqui, queridos? Porque é isso que eu escuto. É isso que eu escuto como pastor. Não, porque nós somos mortais e tal. Sim, somos, né? Pecadores. Mas
não serás capaz de resistir, de examinar, de considerar a minha face, considerar a minha presença. Você não vai conseguir ver a minha presença. Note que ali era algo muito pessoal, algo muito próximo, era isso que Moisés queria ver. E aí continua dizendo o seguinte: não me examinará, né? Não me verá o homem e manter a vida. Não consegue. Você não consegue me enxergar e manter a vida, filho. E também pode dizer como ser reanimado, sabe? Quase que o espírito saiu, o fôlego de vida saiu e voltou a viver. É nesse sentido. Por isso que fala, se você for ver, vai fazer o quê? Não vai viver. Não está errado, mas note como dá uma profundidade muito maior. Você não vai conseguir me examinar, me olhar, me enxergar e manter a vida. Sabe, eu termino esse momento porque quando eu vejo isso aqui, não vejo Deus querendo se esconder dos seus filhos, mas de um pai querendo se revelar cada dia para mim e para você. Mas, filho, você ainda não tem capacidade de enxergar a mim, o meu rosto, a minha presença. Você vai ver minha bondade, minha justiça. Eu vou falar, proclamar o meu nome. Você vai ver a minha glória, mas a minha face. Ainda você não é capaz de resistir. Você não vai conseguir manter a sua vida olhando para mim, filho. Você vê um pai não querendo falar com o filho, eu não consigo ver isso. Um dia nós vamos ter capacidade de ver a Deus. Ver mesmo, face a face. Quer você estar naquele dia olhando face a face, contemplar o rosto do nosso Pai, contemplar o rosto de Jesus, contemplar o rosto do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é compassivo, misericordioso, como o Senhor nos ama grandemente. E sempre o Senhor quis se revelar aos teus filhos. Desde que quando os nossos pais caíram, o Senhor sempre vem atrás. O Senhor não quer se esconder de nós. Pelo contrário, é a gente que se esconde do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajude a entender hoje, nesse primeiro momento, que a gente ainda não tem a capacidade de enxergar a sua face e manter a vida. Se a gente enxergar a sua face, a sua glória, completamente, nós vamos perecer. Por isso, Senhor, foi isso que o Senhor disse ao teu servo Moisés. E é isso que o Senhor fala conosco hoje. Mas se tivermos intimidade com o Senhor, como Moisés tinha, nós poderemos ouvir a sua voz. O Senhor pode falar conosco, falando ao nosso coração. Nos ajude, abençoe este dia, em nome de Jesus. Amém.